Josué capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte para Simeão, isto é, para a tribo dos filhos de Simeão segundo suas famílias. Eles receberam sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A sua herança inclui Beceba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezen, Eutolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e os seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e os seus povoados. E todos os povoados que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Bé, que é Ramá do Sul, essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. E da parte dos filhos de Judá, tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias. A fronteira da sua herança vai até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete e chega até o ribeiro próximo a Joquinião. De Saride a fronteira vira-se para o oriente, para o nascente do sol até a região de Quislote-Tabor. Estende-se a Daberat e vai subindo até Jáfia. Dali prossegue para o oriente, indo até Gat-Efer, a Et-Cazim, chegando a Rimon, Metoá e virando-se para Neá. Ao norte vira-se para Anatom e chega ao vale de Iftael. Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém estava na herança. Eram 12 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu para os filhos de Isacar, segundo suas famílias. A região deles inclui Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Ana-Arate, Rabite, Gizion, Abis, Remete em Ganim, em Ada, Bet-Pazes. A fronteira deles vai até Dapor, Saazima e Bet-Semes e termina no Jordão. Eram 16 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. A sua região inclui Eucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amade e Missal. A fronteira deles estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior Libnate. Vira para o nascente do sol, indo para Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael, para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Estende-se até Cabul, ao norte. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira-se para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, virando-se então para Oza, e de lá vai até o mar, perto de Malabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo eram 22 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo suas famílias. A fronteira deles vai desde Elef e desde o carvalho em Zaanani, vai até Adame, Nequebe e Jabiniel, e depois Lacum, terminando no Jordão.
Vira-se para o ocidente até Asnote-Tabor e dali vai para Ucoque. Chega a Zebulon ao sul e a Zer do lado ocidental e a Judá à margem do Jordão ao oriente. E as suas cidades fortificadas são Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes, 19 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. A região da sua herança inclui Zorá, Estaol, Isemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnat, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate, Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar a sua região, de modo que eles subiram, batalharam contra Lesen e a tomaram. Eles a feriram ao fio da espada, tomaram posse dela e lá habitaram. E a Lesen chamaram Dan, por causa do nome de Dan, pai da tribo. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A herança de Josué. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da revelação, e assim terminaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. E o Senhor disse mais a Josué: Dize aos israelitas: designai as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu o seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça o julgamento perante a comunidade, e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para a sua cidade e para a sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Então designaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim e Quiriate-Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade e Golã em Bazã da tribo de Manassés. E essas foram as cidades designadas para todo o israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até apresentar defesa perante a comunidade. Josué capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas. E em Siló
em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas. Para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas, caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Para os gersonitas caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim lhes deram Quiriate Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá e seus arredores. Arba era o pai de Aнаque. Mas deram o campo da cidade e seus povoados a Calebe, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida e seus arredores, Líbina e seus arredores, Jatir e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debi e seus arredores, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gézer e seus arredores, Quibizaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores, eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores, eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas das famílias dos levitas deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e seus arredores, e Beesterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arredores, Deberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Engani e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Azer, Missal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Eucate e seus arredores, Reobe e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arredores, Amot-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores, eram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos miraritas aos restantes dos levitas deram da tribo de Zebulon, Joquinião e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dimna e seus arredores, Naalau e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arredores, Jaza e seus arredores,
Quedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Eram 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Esbom e seus arredores, Jazer e seus arredores. Ao todo eram 4 cidades. Todas as cidades caíram por sorte para os Meraritas, segundo suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos israelitas, foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arredores. Assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que com juramento prometera a dar a seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu.